tudo bom, galera? É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente nos estúdios do site euqueropassar.com.br. Nós estamos trabalhando direito administrativo e hoje nós vamos trabalhar com o quê? Com a administração pública centralizada, direta, indireta. Nós vamos trabalhar com todos os conceitos inerentes a como a administração pública se divide, seus órgãos, como acontece a centralização, a descentralização e todo esse esquema que envolve a administração pública. Hoje nós vamos estar trabalhando também um pouco com as autarquias, com as economias, sociedades de economia mista, empresas públicas e vários membros da organização indireta da administração pública. Portanto, para a gente poder entender como funciona a administração pública, a gente tem que estar sabendo qual a forma de Estado brasileira. O que acontece, pessoal? Na Constituição Federal, no seu preâmbulo, no seu artigo 1º, nós vamos estar definindo as formas como o Estado brasileiro ele é organizado. Ao contrário de estados unitários, como o Estado espanhol, como alguns estados novos na América Latina, nós temos no Brasil uma forma de governo chamada federação. O que é a federação? A federação, na verdade, ela é a alienação de soberanias em prol de um bem maior. O que seria essa alienação de soberanias? Seriam os estados da nossa nação, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio, elas alienarem a sua capacidade de soberania. O que seria isso? A sua capacidade de tomar decisões por si próprio frente a outros estados. Em prol do quê? Em prol de uma união, em prol de uma federação de estados, uma união desses estados com a abdicação de sua soberania em prol de um bem maior. No caso aqui eu coloquei para vocês federação como descentralização, porque existe uma descentralização dos poderes na federação. Ela não seria simplesmente uma mera república onde existe essa alienação de soberania dos estados em prol de um bem maior simplesmente puro. Não. Aqui acontece uma descentralização dos poderes. Como ocorre essa descentralização? Ela ocorre assim: União, Estados e município. Como assim, professor? União é o poder político central da federação, da unidade federativa. É onde existem a tomada das decisões maiores, geralmente acerca de alguma situação que vai ter uma incidência em todos esses estados dessa federação, ou então mais de um estado. Por isso nós temos a Polícia Federal, a Política Federal, a política de proteção à Justiça Nacional. Nós temos também a Justiça Federal, no artigo 109 da CF. Então, todas elas são o quê? São funções que passam de um estado para o outro. A partir do momento em que um ato ele foi cometido de um estado para o outro, ele passa a ser tratado por quem? Pela União. Dessa forma, nós também temos o Estado. O Estado representa o quê? Um poder político regional, já que ele é mais centralizado, próximo às regiões, onde estão o Estado em si. É, por exemplo, o Estado de Minas Gerais e todas as comarcas que o incluem e que o formam, correto? Então, nós também temos o quê? A municipalidade. O município, que é um poder local, ele é um poder específico, ele é um poder local. Nós temos que entender também que dentro dessa federação existe a tripartição dos poderes elaborados por Montesquieu, né, no Espírito das Leis, quando ele fala da época dos reis heróis na Grécia, onde existia um rei observava o outro para que não houvesse desvios de poder ou coisas do gênero. Portanto, é imprescindível a gente entender que no Brasil existe a tripartição dos poderes, que ela seria uma forma de quê? De especialização, de concentração e desconcentração do poder. Ela está no artigo 2º da CF e ela conta como cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea, pessoal, para a gente poder entender? Eu tenho certeza que o nosso professor de Direito Constitucional abordou isso, mas eu só vou fazer uma lembrança para vocês. Cláusula pétrea é o quê? No caso do artigo 2º, seria o qual? Esse artigo 2º, ele não pode ser desfeito através de emenda constitucional. Então ele tem um procedimento próprio, muito específico para poder ser anulado ou modificado. Inclusive, nem emenda constitucional, que é a forma mais difícil que nós temos de manipulação da Constituição Federal, pode auferir ou pode chegar próximo ao quê? A tripartição dos poderes, porque ela é uma cláusula pétrea. Então nós vamos entender como funciona essa tripartição dos poderes no Brasil. Nós temos o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, pessoal. Então é interessante vocês verem que eu coloquei o Executivo aqui no final porque é o que a gente trabalha e é o que vai ter menos funções, correto? E dentro desses três poderes, cada um tem sua função correspondente. Entendamos, pessoal, existe a função correspondente que a gente chama de função típica, correto? Que no caso, por exemplo, aqui nós temos do Judiciário, julgar, do Legislativo, legislar e fiscalizar. No Executivo nós temos administrar, correto? Mas nós também temos as chamadas funções atípicas. São funções que ocorrem fora dessa capacidade
de cada um dos estados típicos, de cada um dos poderes típicos. Por exemplo, aqui nós temos no judiciário, administrar e legislar com a forma atípica. Como ocorre isso? Na verdade, essa legislar que nós temos aqui no judiciário, ela simplesmente ocorre através de um viés judicial, que é o quê? A militância jurídica ou judiciária, que é quando a Constituição Federal determina que uma lei posterior deve regimentar determinado assunto, por exemplo, a lei de greve dos servidores públicos, e não ocorre essa promulgação da lei. Então, o que é que acontece? Como o judiciário ele não pode se afastar, não pode negar de auferir qualquer situação que a ele é apresentado, se um funcionário público vira e fala, eu tenho direito de greve para o judiciário, está na Constituição e tudo. Apesar de não existir lei posterior que regule esse direito, como o judiciário não pode se afastar, ele, por obrigação, tem de estar fazendo o cumprimento disso. Ok, pessoal? E no caso aqui, a administração, como função atípica, é se administrar, pessoal. É a autotutela que existem nesses poderes também, correto? E nós já tratamos isso de princípios da administração pública em aulas passadas, beleza? Aqui nós temos também o legislativo, que além de legislar e fiscar como função típica dele, ele também tem a função administrativa e a função de julgar, que é uma função atípica que ocorre dentro dele. Pessoal, eu comecei a explicar aqui do judiciário porque essa questão da militância judicial, ela acontece, ela cai por causa da lei dos servidores públicos e demais outras questões, outras celeumas. No entanto, aqui nós não vamos estar entrando diretamente nisso, nós não vamos estar aprofundando muito. Nós vamos estar onde? No executivo, que é o quê? A função típica, administrar. E uma função atípica, ele legisla. Como é que acontecer essa função atípica de legislar? Ela acontece através da chamada medida provisória, pessoal, que é um ato do governo que pode ser instituído em determinadas situações, como calamidades públicas ou necessidade urgente da população. E como eu disse para vocês, o que é direito administrativo? Direito administrativo é sanar as necessidades públicas, principalmente as necessidades urgentes. E como o processo de trâmite da lei, ele demora, porque ele tem de passar sob o critério das duas casas legislativas, da Câmara de Deputados e do Senado, bem como passar por uma posterior avaliação do presidente da República acerca do seu veto, é tão imprescindível o ato de legislar, a medida provisória, porque ela interrompe todo esse procedimento. Na verdade, ela não vai passar por esse procedimento, ela só vai passar esse procedimento quando ela for se perpetuar como lei, que ela pode acontecer futuramente. Tudo isso nós vamos abordar no momento específico do nosso curso, pessoal. Isso aqui é para vocês entenderem como funciona a administração pública. Beleza? Posteriormente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a divisão em administração direta e indireta. Como assim divisão? Administração direta e indireta, professor? No caso dos dois tipos de administração, são como ela vai se pautar. E no caso, nós vamos entender, principalmente para ficar mais fácil, como ela vai prestar o serviço ao público. São duas formas de prestação desse serviço público. Portanto, eu passo a explicar para vocês. O que é a administração direta? A administração direta, ela é composta por órgãos despersonalizados. O que são órgãos despersonalizados, pessoal? Sem personalidade jurídica própria. Vou explicar para vocês. Por exemplo, no caso da municipalidade, quem tem a personalidade jurídica é a figura da prefeitura, da municipalidade em si. Os órgãos abaixo dela, por exemplo, secretarias, não vão ter CNPJs próprios. Então, eles não vão ter personalidades jurídicas próprias. Quem vai ter vai ser o quê? Vai ser a sede do poder administrativo. A sede desse poder é que vai trazer em si essa personalização, correto? Então, os órgãos da administração direta, eles são compostos por órgãos despersonalizados, onde a execução direta de suas funções, centralização. Por exemplo, pessoal, a União. A União ela tem a personalidade jurídica própria. No entanto, a presidência da República ele é um órgão despersonalizado. Ele não tem personalidade jurídica própria, correto? Então, ele faz parte da organização da administração direta. Por quê? Porque ele não tem personalidade. Pessoal, esses órgãos eles também trabalham em função, eles simplesmente trabalham em função da administração pública, correto? Isso é interessante a gente entender isso, que eles trabalham em função da administração pública e alguns deles podem prestar o serviço público necessário. Posteriormente, nós temos a administração pública indireta, que ela ocorre quando o quê? Ela ocorre quando o ente público desenvolve algumas de suas competências atribuídas através de outra pessoa distinta. E essa pessoa também pode ser uma pessoa de direito público ou uma pessoa de direito privado. Como acontece isso, pessoal? Na verdade, a lei determina que o órgão público ele cumpra, por exemplo, a função de segurança pública, ou então a função hospitalar, ou então a função de recolhimento de lixo. Vamos trabalhar com a de recolhimento de lixo, porque ela é mais fácil em todas as cidades do país para vocês entenderem. Então nós temos o recolhimento de lixo. Geralmente ela é feita pela própria prefeitura?
só em algumas vezes. Ou ela é feita por um órgão próprio da administração pública, que vai estar sob sua responsabilidade própria da administração pública, ou então a administração pública ela vai estar repassando para uma pessoa de direito público ou de direito privado para estar fazendo isso. Uma empresa, uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Qualquer um dos membros da administração indireta ou direta podem estar fazendo isso. Portanto, isso só vai acontecer, essa administração indireta, através do quê? Através de delegação e, posteriormente, através de outorga. Correto, pessoal? A delegação nós já começamos a trabalhar, mas uma delegação de competências, que também ocorre aqui no caso. Então, nós vamos estar fazendo aqui uma conceituação para vocês entenderem melhor. O que seria a delegação? A delegação é a transferência de execução de serviço público. Então, nós vamos estar fazendo o que? A delegação é o quê? É o ato de passar esse cumprimento desse serviço público para outra pessoa fora da administração pública. Como eu disse para vocês, a pessoa pública também pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural. Gente, pessoa natural é pessoa física. Porque o termo correto de estar se falando não é pessoa física, é pessoa natural. Se a pessoa está falando para você pessoa física, é porque ela está utilizando o termo mais comum. Mas o correto é usar pessoa natural. Inclusive é o termo que aparece em concurso, pessoal. Pessoa natural é pessoa física, correto? Transferência de execução de serviço público a pessoa jurídica ou natural, sobre sua conta e risco e fiscalizado pelo Estado. Ou seja, a conta e risco é por conta da pessoa que vai estar sendo o quê? Que vai estar recebendo essa delegação do cumprimento desse serviço. Então ela vai prestar sobre conta e risco dela. No entanto, como o Estado ele tem a obrigação de estar observando o cumprimento do serviço público, principalmente como nós vimos na nossa aula de serviços públicos, ele tem que prestar com eficiência, ele tem que prestar com moralidade, com ética. Então o que acontece? Ocorre a fiscalização pelo Estado desse serviço executado através de delegação. E geralmente esse serviço ele é feito por prazo determinado, como eu disse, em regra, pessoal. E através de um ato unilateral, ou seja, no caso, uma autorização, uma delegação. Você lembra daquele negócio que eu falei com vocês? É o poder de império. Então, se a pessoa pública, se a pessoa privada, ela quer receber essa delegação, ela vai ter que o quê? Ela vai estar disposta do poder de império do Estado. Aqui não está regido pelo regime do direito privado, aqui é o regime do direito público. Por isso que essa autorização, essa delegação, ela é feita através de ato unilateral. Ou então através de um contrato de concessão. Aqui no caso, esse contrato de concessão, pessoal, ele só vai acontecer somente em virtude de pessoa jurídica. Concessão, contrato de concessão, somente pessoa jurídica, pessoal. Ou então através de permissão. A permissão ela pode acontecer tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Então a gente vai entender o quê? Delegação acontece quando você passa a execução de um serviço público por uma pessoa jurídica ou por uma pessoa natural, correto? Sob sua conta e risco, mesmo que fiscalizado pelo Estado, por prazo determinado, através de ato unilateral. Que atos? Concessão, somente para a pessoa jurídica, ou permissão para ambos, para a pessoa jurídica e para a pessoa natural. Pessoal, é interessante vocês entenderem essa delegação, porque ela acontece muito e ela é muito cobrada nos concursos públicos. Então é extremamente necessário que vocês dêem uma paradinha e percebam mais essa aula que nós estamos tendo. Posteriormente, nós vamos ter a outorga, que é outra forma de se passar o serviço público, para tirar do ente centralizado e passar para o ente descentralizado. Então, o que acontece? A outorga, o ente político, através de lei, cria ou autoriza a criação de entidade e lhe transfere a titularidade do serviço público a ser realizado, criando uma entidade com personalidade jurídica própria, pessoal. Correto? Isso nós vamos ver muito nos casos das autarquias, que ele vai criar uma lei para determinar que se faça isso. Por exemplo, INSS, quando você tem a Lei 8.212 e a Lei 8.213, que regem a Previdência Pública. Correto, pessoal? Posteriormente, nós temos o regime dessas entidades de direito descentralizado, que seriam o quê? As autarquias, INSS, as fundações públicas, as empresas públicas como a Caixa Econômica Federal e as sociedades de economia mista, como por exemplo a Petrobras. Pessoal, todas essas entidades dos órgãos da administração indireta, nós vamos estar trabalhando em específico porque eles têm uma legislação própria para cada um e uma forma própria de cada um atuar, inclusive suas celeumas próprias que caem nos concursos. Portanto, são vinculadas e não subordinadas à administração pública direta, esses entes da administração pública indireta. Só que o controle finalístico, ou seja, o controle da prestação do serviço, de acordo com os princípios da administração pública, acontece e é necessário, principalmente por causa do princípio da efetividade. Portanto, pessoal, é interessante vocês entenderem essas duas formas, correto?
Posteriormente, nós vamos também a desconcentração, que é uma técnica administrativa de distribuição de competências no âmbito interno de uma mesma pessoa jurídica. Entendeu? Dessa forma, pessoal, é simples. É só vocês prestarem atenção, lerem e manterem o mesmo posicionamento que a gente. Dessa forma, eu vou estar esperando vocês na próxima aula e desde já eu agradeço. Tudo de bom, pessoal. Até mais ver.